Fala, terceiro ano, tudo bom? Aqui é tia Bia e hoje é dia de aula de história, dia de revisão para a nossa avaliação de história, não é mesmo? Hoje a tia está gravando essa videoaula para a gente relembrar todo o conteúdo que a gente aprendeu até aqui e todo o conteúdo que estará na nossa avaliação. Tenho certeza que você vai arrasar, que você lembra tudo que a tia ensinou. E a tia está aqui agora também para poder relembrar com você e revisar cada tópico, beleza? Então vamos lá. Nas nossas primeiras aulas de história, a gente falou um pouquinho sobre a nossa identidade, sobre quem a gente é, sobre as nossas características. A tia falou com vocês que somos únicos no mundo. Nós temos um nome, temos um sobrenome, temos características específicas, só nossa. Isso é a nossa identidade. E além dessas coisas, nós temos também as coisas que gostamos de fazer, os lugares que gostamos de ir. Tudo isso faz parte de quem nós somos. Então, lá na provinha de vocês, na avaliação, quando estiver falando da sua identidade, a tia vai querer saber o seu nome, seu sobrenome, nome dos seus pais, características sua. O que faz de você uma pessoa única? O que você gosta de fazer? Fala um pouquinho sobre a sua personalidade. Então foi isso que a tia falou com vocês quando a gente falou de identidade. Depois começamos, no decorrer da aula, a aprender um pouco sobre os nossos grupos de convivência. Porque nós sabemos que somos seres individuais e diferentes uns dos outros. Mas nós vivemos em grupo, nós não vivemos sozinhos nesse mundo, não é verdade? Na nossa turma aqui na sala de aula, temos os nossos colegas, temos várias tias, várias professoras e cada uma é de um jeitinho. Então nós fazemos parte de um grupo e esse grupo ele tem regras, regras para vivermos com harmonia. E o que são essas regras? São atitudes que nós devemos ter para viver bem em grupo. Respeito, educação, paciência, tudo isso são atitudes que nos levam a viver bem nos nossos grupos. E existem diversos tipos de grupo. Grupos da igreja, quem frequenta uma igreja, grupos na escola, grupos da nossa família, na nossa casa, na rua. Tudo isso faz a gente precisar ter certos comportamentos para viver em harmonia com os nossos colegas, com as pessoas. Galera, a gente falou, a tia relembrou aqui, agora que nós vivemos em comunidade, em sociedade, e que viver em comunidade é respeitar uns aos outros, é ter harmonia, não é mesmo? Nós vivemos em sociedade, em uma comunidade. E dentro desse assunto, a tia ensinou para vocês sobre a formação das primeiras cidades. Vocês lembram disso? Essa formação das cidades, ela aconteceu bem devagarzinho. E a tia vai relembrar com vocês uns pontos importantes que a tia vai perguntar para você na nossa avaliação, mas que a gente já falou bastante aqui. Antes da gente viver numa cidade como ela é hoje, cheia de prédios, de carros, de ruas e casas, elas eram diferentes. O homem, no início de tudo, ele vivia na caverna. Eram os homens das cavernas. Então, as primeiras moradias dos homens das cavernas eram as cavernas. Mas por que, tia? Por que eles moravam nas cavernas? Porque esses homens da pré-história, eles viviam da caça e dos frutos que tinham nas árvores. Eles não eram como a gente que hoje vai no mercado comprar carne. Então, eles caçavam os animais para poder se alimentar. Então, como eles viviam da caça, quando acabava os recursos daquele local onde ele estava, eles se mudavam. Então, eles viviam mudando de moradia. Eles viviam mudando de local. Iam se abrigando nas cavernas. E essas pessoas que ficam mudando de lugar frequentemente têm um nome. E esse nome é
nômade. Então, ser nômade é ser uma pessoa que vive trocando de moradia, que não tem uma moradia fixa. Mas com o passar do tempo, o homem começou a ver que ele podia plantar o seu próprio alimento. Ele não precisava mais viver da caça e viver trocando de lugar. Ele não precisava mais ser nômade. Então, ele começou a ser um agricultor. Ele começou a plantar o seu próprio alimento. Então, quando ele começou a plantar o seu próprio alimento, ele viu que ele não precisava mais ficar trocando de moradia e começou a ser sedentário. Começou a surgir as primeiras aldeias que viraram as primeiras cidades. Então, o homem passou por todo o processo, o ser humano. Ele era um homem das cavernas, que moravam em cavernas, eram nômades porque eles viviam trocando de lugar para caçar. Depois ele começou a ser agricultor, a viver da agricultura, e foram se formando as primeiras aldeias que se tornaram as primeiras cidades. Tá vendo como não é difícil? Lembra daquela aula que a tia contou a historinha de como tudo começou? É isso aí. E ainda falando de cidades, depois que a cidade se desenvolveu, que a cidade ficou como ela é hoje, bonita, grande, que veio um progresso para as cidades, aconteceu das cidades terem as suas classificações. Então, quando a tia perguntar na prova qual é a classificação das cidades, você vai lembrar que existe cidade portuária, que são cidades onde existem muito fluxos de navio, de barcos, por causa das mercadorias. Essas são as cidades portuárias. Temos as cidades turísticas, falamos bastante sobre elas, que são cidades que recebem bastante turistas por causa das suas belezas naturais, por causa de algum ponto turístico que existe nessa cidade. Temos cidades de imigrantes, que são cidades habitadas por pessoas que vieram de outros países e começaram a morar aqui. Então, elas são cidades de imigrantes. E temos as cidades históricas, que elas são conhecidas pela sua arquitetura e construções antigas, que são preservadas até hoje. Então, lá na avaliação de vocês, quando a tia pedir para vocês classificarem as cidades, vocês vão lembrar de cidades portuárias, cidades turísticas, cidades históricas e cidades de imigrantes. É isso, galera. Eu espero você daqui a pouquinho para a gente tirar todas as dúvidas. Enquanto isso, a tia já deu a dica. Vai colocando a apostila em dia, refazendo as atividades que a tia já deu até hoje nas folhinhas, que estão também na página da apostila, porque assim é um jeito de você relembrar, tá bom? Vocês são fera. A tia espera você já já. Um beijo.